Imagine o Criador do universo, aquele que, desde o princípio dos tempos, desenhou cada estrela e deu forma a toda a vida com o toque de sua infinita sabedoria. Esse ser, segundo as crenças e escrituras, é a personificação do amor perfeito, incomparável em sua compaixão e bondade. Deus, a fonte suprema de amor, é descrito como aquele cujo cuidado se estende a todas as criaturas, grandes e pequenas, e cujos braços estão sempre abertos para acolher e proteger. No entanto, em meio a essa vastidão de amor, surge uma questão intrigante que ecoa no coração humano. Se Deus é verdadeiramente infinito em amor, por que nem todas as almas são salvas? Como é possível que, diante de tamanha grandeza amorosa, ainda existam aqueles que parecem distantes de sua graça, que não experimentam a redenção prometida? Ao refletir sobre essa questão, nos deparamos com um mistério que envolve tanto o amor quanto a justiça divina. Deus, segundo as Escrituras, oferece sua salvação a todos, mas há barreiras que impedem alguns de alcançá-la. Essas barreiras não são impostas por falta de amor, mas, muitas vezes, são resultado das escolhas humanas ou de corações endurecidos. O que dizer daqueles que, apesar do amor divino, escolhem outros caminhos? Aqueles que, de uma forma ou de outra, se distanciam da verdade e da salvação? Neste vídeo, vamos explorar 7 tipos de pessoas que, de acordo com as Escrituras, podem enfrentar obstáculos em sua jornada espiritual e, por consequência, não alcançar a salvação. Esses perfis servem como um alerta para todos nós, mostrando que, mesmo aqueles que se consideram firmes em sua fé, podem estar inadvertidamente seguindo por um caminho que os afasta de Deus. Antes de começarmos, peço que curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho e a fortalecer o reino de Deus na terra. Sabemos que enfrentar a verdade sobre a salvação pode ser difícil, especialmente para aqueles que já fazem parte de uma comunidade religiosa. A presença nos cultos, a participação nas atividades da igreja ou até o título de cristão não garantem a salvação. É um lembrete de que a salvação é muito mais profunda do que aparenta, e envolve transformação genuína de coração e vida. Como Jesus nos adverte em Mateus capítulo 7, 21-22, no dia do juízo, muitos acreditarão que realizaram grandes obras em nome de Cristo, mas ele os rejeitará, dizendo: Nunca os conheci, afastem-se de mim, malfeitores. Essa passagem nos leva a uma reflexão urgente. Estamos verdadeiramente prontos para nos apresentar diante de Deus? Se o Senhor voltasse hoje, estaríamos revestidos da justiça que Ele espera de nós? Além disso, em 2 Coríntios 5, versículo 10, somos lembrados de que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar contas de nossas ações. Portanto, devemos nos examinar à luz da palavra de Deus e considerar seriamente nossa posição espiritual. Agora, vamos analisar os 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, podem não alcançar a salvação. Os incrédulos são aqueles que não acreditam na obra redentora de Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que a fé em Jesus é o único caminho para a salvação, conforme João capítulo 3, versículo 16. Sem essa fé, é impossível ser salvo. Aqueles que buscam outros caminhos. Muitos tentam encontrar salvação em diferentes meios, mas Jesus é o único caminho para o Pai. Atos capítulo 4, versículo 12 afirma que não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Os hipócritas, aqueles que professam a fé, mas não a vivem de forma autêntica. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, Jesus adverte contra aqueles que, por suas atitudes, impedem a si mesmos e aos outros de entrarem no reino dos céus. Os apóstatas são aqueles que conhecem a verdade, mas voltam ao mundo e se deixam dominar por ele. A palavra alerta que o estado dessas pessoas é pior do que antes de conhecerem a verdade. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22. Os blasfemos, aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 32, Jesus ensina que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Os indiferentes à salvação, aqueles que, em vida, nunca buscaram a Deus ou ignoraram sua oferta de salvação. Uma vez que a vida termina, as Escrituras ensinam que não há mais oportunidades de arrependimento. Os já falecidos. A salvação deve ser buscada enquanto estamos vivos, pois a Bíblia não sustenta a ideia de purgatório ou de que os mortos possam ser salvos por orações ou intercessões. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao refletirmos sobre esses 7 perfis, percebemos que a salvação é um dom acessível, mas exige de nós mais do que meras formalidades religiosas ou boas intenções. Ela é fruto de um relacionamento autêntico com Deus,
baseado em fé genuína, arrependimento sincero e transformação de vida. Deus, em seu amor infinito, oferece essa oportunidade a todos, mas cabe a cada um de nós escolher o caminho da verdade e da vida. A conclusão é clara: não podemos nos acomodar ou nos enganar achando que apenas fazer parte de uma igreja ou realizar boas ações é suficiente. Precisamos examinar nossas vidas à luz das Escrituras, reconhecer nossas falhas e nos entregar plenamente à vontade de Deus, confiando no sacrifício redentor de Jesus Cristo. Lembre-se de que o Senhor está sempre pronto para receber aquele que se volta para Ele com um coração contrito. Se você identificou em si mesmo algum desses perfis, saiba que ainda há tempo para mudar sua trajetória espiritual. Hoje pode ser o dia da sua redenção, o momento em que você decide se entregar completamente a Deus e viver conforme seus mandamentos. Então, pergunto novamente: se o Senhor voltasse hoje, você estaria pronto? Aproveite este momento para fazer uma nova aliança com Deus, aceitar o sacrifício de Jesus e buscar, de todo o coração, a salvação que Ele oferece. Que essa decisão transforme sua vida e te conduza à verdadeira paz e redenção em Cristo.